Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu me chamo Jennifer e hoje vim falar com vocês sobre vida no exterior. Na realidade, nesse primeiro tópico, não é exatamente a vida em si no exterior, mas o primeiro momento quando você está no Brasil e decide do nada, às vezes, falar assim: ai, vou embora. Alguns pontos que você tem que pensar quando você decide fazer a sua emigração. Por exemplo, primeiro tópico, quando você fala assim do nada, ou às vezes está pensando, por que você quer se mudar? O que está acontecendo naquela situação que para você naquele momento não está ok? Aquele momento para você não está bom? É desemprego? É segurança? É saúde? São pontos a se analisarem para ver se de fato é importante fazer essa mudança. Entende? Porque querendo ou não, quando você decidir sair, quando você de fato sair e se deparar num local totalmente diferente do que você já está acostumado, com uma cultura diferente da tua, com pessoas totalmente diferentes, você vai verificar que estou sozinho ou sozinha, não tenho ninguém aqui comigo. Às vezes pode até ter alguém, mas às vezes esse alguém é um amigo, pode ser talvez um familiar que te dê um suporte nisso, mas também talvez não te dê esse suporte, que é extremamente importante para quem decide sair do país, ter alguém para dar uma base, pelo menos no primeiro mês, no segundo, estourando, até que a pessoa consiga andar com as próprias pernas, ou até mesmo em relação a ajudar a procurar o trabalho, porque querendo ou não, a pessoa que já está naquele local, ela tem uma base, contatos, ela conhece pessoas que possam indicar trabalhos. Aí depois de você analisar todo esse contexto, por que você quer mudar do seu país para ir para um país totalmente diferente do teu, e se ainda assim, depois de todas essas análises, você ainda falar assim, ainda eu quero mudar depois de tudo isso que talvez para você não está sendo bom, vamos analisar, por exemplo, talvez por ter filhos e você achar que naquele momento não está sendo seguro para você criar o seu filho em determinada cidade ou em determinado estado por conta de segurança, por exemplo, não está tão seguro. Eu quero de fato me mudar. Ok. É, essa informação, inclusive, ela é bem linkada com a próxima pergunta que eu tenho. Aqui no meu formuláriozinho, o que você procura fora? Juntamente com a outra terceira pergunta também. É qualidade de vida? É dinheiro? Para você analisar para onde você vai. Realmente aqui no Brasil não tá dando, eu tenho filhos, eu quero criar os meus filhos de uma forma mais segura, eu quero que eles tenham a liberdade que você teve na sua infância. Tipo, e poder brincar livremente com os colegas. Talvez seja um dos pontos fortes que você considera numa mudança. Ou então, não. Aqui para mim, por exemplo, para mim no Brasil no momento não está tão bom, mas eu gosto do Brasil, amo estar no Brasil, eu prefiro o Brasil. Porém, neste momento, você gostaria de ir para fora para juntar dinheiro. Então, a partir do momento que você tem essas duas respostas, tipo, o que você procura e o que você de fato é dinheiro ou é qualidade de vida, você vai entender para qual local você deve ir. Uma coisa que sempre quando pessoas, amigos ou amigos de amigos entram em contato comigo querendo saber informações sobre onde eu estou, por exemplo, hoje atualmente eu moro na Inglaterra, já são 6 anos que eu moro na Inglaterra. E muitas pessoas mesmo já me procuraram ao longo desse período para saber informações sobre o Brasil. Desculpa. Para saber informações sobre onde eu moro, Londres. O que eu acho, como que é em relação ao trabalho, tudo. Aí a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é: o que você procura? É dinheiro? É qualidade de vida? Porque, por exemplo, na Inglaterra, há muitos anos atrás, provavelmente há mais ou menos 10 anos atrás, ou até mais, se fazia muito dinheiro.
Mas hoje não faz tanto dinheiro como nesse período de 10 anos atrás. Ah, Jennifer, por quê? Porque aqui na Inglaterra e em outros países da Europa, a legalização ela era muito mais fácil. Ainda, até que agora vai mudar um pouquinho para o Brexit, mas até então, 2020 era muito mais fácil do que, por exemplo, se comparar com os Estados Unidos, que geralmente muitas pessoas têm o sonho americano de ir para os Estados Unidos, talvez morar a vida inteira ou então fazer dinheiro e voltar. Então, essa pergunta, eu sempre frisava, porque se a pessoa ela quer dinheiro e voltar, eu aconselhava, falava assim, ó, fulano, você então quer dinheiro. Neste momento, se você tiver alguém, por exemplo, nos Estados Unidos, vá. Porque em Londres tem grande diferença em comparação lá. Aqui em Londres você recebe por hora. E lá, por exemplo, se a gente faz serviço de limpeza, aqui a pessoa ela recebe por hora, uma média, 10, 15 libras por hora, dependendo do seu nível de experiência, do seu inglês, dependendo da confiabilidade que você tem em relação aos seus clientes e eles a você, e da quantidade de recomendações que você tem. É aquela mesma coisa do Trustpilot, das reviews. Porque quando você é uma pessoa que faz o seu trabalho, que agrada o seu cliente, em muitos casos que já aconteceu comigo mesmo, eles mesmos entram nos sites da região e te indica. Fala assim, eu tenho uma pessoa que faz um serviço muito bom, ela é de confiança, se alguém estiver procurando, aqui está o número dela. Já aconteceu num dia só de eu receber mais ou menos 10 mensagens de textos de pessoas que viram essa mensagem dessa cliente minha e entraram em contato, falavam que estava procurando por pessoa que estava de acordo em relação à mensagem que ela colocou. Eu mesma não tinha nem ideia que ela tinha feito essa mensagem, depois eu agradeci muito, que naquele momento, por exemplo, Jennifer, eu não estava precisando de clientes, porém a minha irmã tinha acabado de chegar e caiu como uma luva, então eu fui distribuindo um pouco o final que eu precisava e todas as outras clientes eu distribuía para ela, ou então a gente fazia juntas e acabava que foi muito bom para nós na época. Então, o que acontece? A gente recebe por hora. Então, se você, vamos supor, que você cobre 10 a hora. Se você trabalhar 40 horas na semana, você vai ganhar 400 libras na semana. Atualmente, tá mais ou menos 7,70, 7,80 a libra. Então, quer dizer que uma libra é R$7,70. 7,80. Vamos arredondar para ficar mais fácil as contas? Vamos colocar 8, porque chegou a 8 semana passada. Então, se você trabalha 400 libras para receber, se você deseja fazer essa transferência para o Brasil, a 8, 4 vezes 8, 32. No caso, seriam R$3.200 na semana, considerando a R$8. Ok. Mas você trabalhou 40 horas. E, por exemplo, lá nos Estados Unidos, de todas as informações que eu já pesquisei, já cataloguei, verificamos que você, em geral, quando você tem a sua rota, assim como eu tenho a minha aqui, se você tem a sua rota, você cobra por serviço. Independentemente de quanto tempo você vai gastar. Aqui, infelizmente, não tem essa forma. Poderia ter, mas não tem. Então, se um serviço, vamos supor, lá eles geralmente, eu já vi falar que alguns clientes pagam $200, talvez eu esteja errada, mas é bem similar a várias informações que eu fui verificando, tipo, várias pessoas diferentes passando a mesma informação. Então, mais ou menos 200 horas por um flat pequeno de 2 quartos. 2 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha. Aqui, você tira, por exemplo, para esse mesmo padrão, às vezes 2 horas, 3 horas, dependendo de quão organizado ou quão bagunçado é o seu cliente. Aí, então, você tira $200 e aqui, no caso, você tiraria, baseando por 10 a hora, 30 libras. 30 vezes 8
dá mais ou menos 3 vezes 8, 24. 240. Agora, nos Estados Unidos, estava 5 e alguma coisa. 5,50, 5,40, agora eu não me recordo. Mas vamos arredondar. Suponhamos que chegou a 6, só para ficar mais fácil as contas. 2 vezes 6, 12. Então, seriam 1.200 por 1 hora de trabalho, 2 horas, dependendo de quão rápido você é para fazer o seu serviço. Então, se você tem pelo menos um cliente todos os dias dessa média de preço lá, você consegue tirar mais dinheiro. Então, se você está procurando um trabalho, um local para morar, para poder ganhar dinheiro, infelizmente, Europa, Londres, ainda não é essa opção. Outra coisa que você tem que considerar bastante em relação a sua mudança, até mesmo para te ajudar a decidir, para onde eu vou. Vamos supor que você tenha contatos lá, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, na Inglaterra, né? Vamos supor que você tenha esses contatos nesses locais. Há um detalhe muito importante que eu até coloquei aqui. Qual a sua chance de se adaptar a bruscas mudanças de temperatura? Você acha que você vai se adaptar bem ao frio? Você acha que você vai se adaptar bem ao calor? Porque, querendo ou não, o Brasil é um país tropical. Alguns pontos do país, por exemplo, no sul, tem uma parte mais fria. E no norte, nordeste, centro-oeste, é mais calor. Então, você tem que se conhecer. Falar assim, será que eu vou, de fato, me dar bem com o frio? Com o frio de 0? Com o frio de -1, -2, -5? Ou, não, eu não vou me dar bem com esse frio, então eu preciso escolher um local onde que é quente mais o tempo inteiro. Por exemplo, na Espanha, tem algumas cidades da Espanha que é quente o ano inteiro. Nos Estados Unidos, a Flórida, por exemplo, é quente o ano inteiro. A Inglaterra, não. Londres, A Inglaterra, por exemplo, agora tá frio, a gente tá entrando na primavera. As flores já estão brotando, já tá começando a criar uma cor aqui. Mas hoje eu acordei e estava com 8 graus de temperatura. É um friozinho. Às vezes, quando a gente tá no 8 e mais tarde percebemos que tá no 3, a gente já brinca, tá quente, tá ótimo. Dá pra ir pro parque. Mas, no verão, não é todos os dias que é um calor insuportável, mas tem pelo menos 2 dias no ano que é extremamente insuportável o verão. Por quê? Porque não venta. Eu entendo que tá cheio de árvores e não venta. Como no Brasil você pega uma brisa, por mais que em alguns pontos tenha bastante calor, mas se você for debaixo de uma sombra, você fica numa situação mais refrescante. Aqui não, aqui infelizmente é extremamente calor, é abafado, não venta tanto. Mas, como eu falei, você tem que analisar. Eu vou me dar bem com frio, porque aqui é frio a maior parte do tempo, ou não. Aí, a partir do momento que você entende que se você vai dar bem com frio ou não, você vai também já ter um norte para onde você quer ir, para onde você vai. As duas últimas perguntas, elas são extremamente importantes, porque ela vai muito de você também. As duas últimas perguntas, elas são linkadas uma na outra, mas é extremamente importante você pensar. A primeira é: está disposto a recomeçar do zero? E se você aceita qualquer trabalho digno? É bom pensar nisso, porque quando você está no Brasil, você começa a trabalhar, não sei, com seus 14, 15, 18 anos. Você não tem experiência, você não tem um currículo. E a partir do momento que você começa a trabalhar, você vai começando do zero, vai subindo degrau por degrau, até chegar onde você quer. Mas se de todas as situações que você está enfrentando no momento, vamos supor que você é formado em direito, você medicina, ou contábeis,
ou qualquer outro curso, quando você decide fazer a sua migração, nem todos os cursos você consegue fazer a revalidação aqui. Até mesmo nos Estados Unidos. Mas tem que analisar cada país com as suas regras. O que você tem que fazer? Primeiro, nem todos os cursos têm essa opção. Tem que analisar o seu inglês. Às vezes pode até te permitir fazer essa revalidação, mas qual é o nível de fluência do inglês que você tem? Porque se você não tiver pelo menos uma dessas duas informações, desses dois requisitos, você vai precisar de recomeçar do zero. Outro detalhe importante que muitas pessoas precisam, de fato, para recomeçar do zero, aqui na Inglaterra, por exemplo, ou em outros países da Europa, além do inglês, e a questão de documentação, se você vai viver legal ou ilegal. Se você tem todos os documentos para poder viver legalmente em Londres, mas às vezes você não tem o inglês. Ah, mas eu sou legal, eu gostaria pelo menos um trabalho, sei lá, que não fizesse limpeza. É difícil? Não vai ser fácil conseguir. Talvez você consiga num restaurante, mas é serviço pesado da mesma forma. Não vou mentir para vocês, é serviço pesado. Mas tem muitos casos de pessoas que isso é hipocrisia falar, fechar os olhos para isso, mas tem muitos casos de pessoas que vêm para cá sem documento e fica sem documento por muito tempo. Então, essas pessoas que vêm para cá sem documento, às vezes tem o inglês, tem que também, de qualquer forma, recomeçar do zero por questão de documentação. Porque, por exemplo, para trabalho de cleaning, em geral, não se pede tanto. Pede se for para uma empresa, mas para fazer serviços de limpeza residencial, às vezes não pede tanto em relação à documentação. Mas tem muitas pessoas já começaram a pedir. Isso, eu não estou incentivando você vir legal ou ilegal, qualquer coisa. Só estou te dando um norte para poder analisar nas suas contas se de fato vai ser isso, se vai servir para você. Entende? Então, são todos esses pontos que você vai precisar de recomeçar do zero. E outro detalhe, aqui ninguém te conhece. Aqui, a empresa que talvez você trabalhou durante 10, 20 anos, não tem aqui. E muitas vezes eles não vão se dar o trabalho de ligar lá no Brasil para poder saber se de fato você fez um bom trabalho, se você se adequa ao que eles procuram. Então, querendo ou não, você vai ter que recomeçar do zero. Aí, quando eu pergunto se você aceita qualquer trabalho digno, tipo... Digno vocês sabem, né? Tipo, qualquer trabalho digno que não seja em tráfico ou, sei lá, outras coisas. Mas, em relação... Limpar casa, coisa que talvez você não faria no Brasil. Trabalhar com lava-jato, trabalhar em restaurante na cozinha de lavar pratos, de trabalhar com obras, porque às vezes é uma coisa que você não fazia no Brasil, trabalhar com construção. Vai depender muito. Você tem que analisar, será que eu sou tão orgulhoso a ponto de não aceitar esses trabalhos? Porque querendo ou não, vamos ser bem claros. Por exemplo, muitas pessoas que trabalham com serviço de cleaner, que é a limpeza, elas ganham mais do que quem trabalha numa empresa fechada. Porque elas cobram o próprio o horário, tipo, eu decidi, vamos supor, cobrar 12, decidi cobrar 15 a hora. Se o cliente aceitar, ela pega esse cliente toda semana, vamos supor que ela faz 4 horas na casa daquele cliente, que ele paga 15 horas toda semana com esse cliente, ela tá com 60 libras. Então, como eu posso dizer? Esse serviço é um dos dignos, como eu falo, aceitar qualquer trabalho digno, mas tem pessoas que falam, não faria no Brasil, não faço isso, ou talvez entregar panfleto. Querendo ou não, por exemplo, esse serviço de panfleto, serviço de driver, de courier, que é fazer entrega de comida com moto, são serviços um pouquinho mais
superfícies, vamos analisar, se você acha que você não se dá muito bem com frio, porque você vai ter que ficar na rua o tempo inteiro, enfrentando frio. Quando você dirige uma moto no frio, é extremamente desconfortável. Então você tem que analisar todos esses pontos. Se para você é interessante, depois de tudo isso, se deu match para você, de fato eu sou capaz de enfrentar isso, parte pra já comprou sua passagem, fala tô indo e seja o que Deus quiser. Se você achar que não, então repense, talvez você não precisa de mudar de país, talvez mude de estado, que querendo ou não vai te ajudar no seu currículo, outras empresas de outros estados, e assim você conseguindo uma vida melhor, talvez apenas se você estava na cidade errada. Você pode muito bem também ter essa opção de mudar de estado, buscar um outro estado que possa te proporcionar aquilo que onde você está no momento não está te proporcionando. Tem pessoas que podem achar, por exemplo, que eu tô aqui querendo destruir um sonho, alguma coisa assim. Não. Se você achar que depois de todas as informações que eu te dei pra se perguntar, que se de fato você tem tudo para vencer em outro país, depois de tudo isso, vai. Eu sempre aconselho, vai. Se você tiver pessoas para poder te dar esse suporte, é melhor ainda. Que pelo menos você vai encontrar pessoas que possam te orientar em relação a onde alugar quartos, porque a maioria dos locais você aluga quarto para compartilhar casas. Quais os locais em geral contratam mais, quais os locais que te contratam sem experiência, qual que tem essa maior facilidade. Então, é extremamente importante você ter esse suporte, mesmo muitas pessoas corajosas vão sem esse suporte e ainda assim conseguem vencer, mas em geral, meu conselho é esse, vai se tiver um suporte. Analisa, eu conheço uma pessoa, vamos supor, na Espanha, eu conheço outra pessoa na Austrália. Deixa eu entrar em contato com as duas e ver como que é a situação de cada uma. Se uma delas está disposta a me dar esse auxílio de informações, de onde buscar isso, porque talvez a partir desse momento eu consiga pelo menos me decidir se eu vou pro norte, se eu vou pro sul, leste ou oeste, entenderam? Aí nos próximos vídeos eu vou analisar mais perguntas para que vocês possam tirar mais dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, não se hesitem em mandar, pode mandar para mim. E também tem no meu Instagram, que é o @JenniferTomé, e vocês podem mandar direct também. Aí lá eu vou tentar responder o máximo de perguntas, vou analisar todas as perguntas que talvez sejam cabíveis no próximo vídeo. Se a sua não for no próximo vídeo, não se preocupe que eu vou tentar encaixar de acordo com o tema de cada um. E aproveita e siga também, tá? Espero que vocês tenham um excelente dia, tarde ou noite, uma excelente semana ou final de semana. E que mesmo com tudo isso que vem acontecendo no mundo atualmente, que você tenha prosperidade, não apenas financeira, mas também de saúde, tá bom? Beijos, beijos e até mais.